Pastor Arthur, como Israel realmente pode conhecer Deus? Como isso aconteceu? Bom, Alexandre, por ocasião do êxodo de Israel, a partir daquele instante, eles começaram a ver muitas maravilhas no deserto, não é? Naquela peregrinação deles dos 40 anos. E Deus todos os dias estava presente no meio deles, através de uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Então eles, praticamente todos os dias, eles viam Deus, mas representado por essa coluna de fogo e de nuvem. Mas existe um fator interessante, um lado interessante disso aí. Aí já é praticamente um final de uma genealogia que veio a partir de Sete, e que Sete menciona, e nesta genealogia menciona Adão como o primeiro. Sete o segundo, porque Sete era filho de Adão. Então, a partir daí, Adão, que conviveu com Deus, se ninguém houvesse escrito de que Deus é Espírito e adora-se a Deus em Espírito e verdade, a gente diria que Deus houvera convivido com Abraão, com Adão, de forma pessoal. Então Adão, pela genealogia, ele encontra-se ou convive, passam 43 anos com o oitavo da geração de Sete, que é Matusalém. Aí o que acontece? Adão passou tudo aquilo que ele teve de convivência com Deus lá no Éden. E depois, imediatamente ao Éden. Não é? Portanto, Matusalém passou a saber tudo a respeito de Deus. Matusalém, sendo o oitavo, ele conviveu com Noé, que foi o 10º dessa genealogia. Então Matusalém conviveu com quem? Com Adão? Com Adão. 243 anos. Caramba, que interessante. 243 anos. E Matusalém conviveu com Noé, o neto, seu neto, conviveu com Noé 600 anos, exatamente 600 anos. Que foi o período que viveu Noé aqui na Terra. Noé viveu 500 anos, e a partir dos 500 anos ele teve filhos, não é? E a partir dali veio uma ordem de Deus, ou seja, veio aí uma palavra de Deus a respeito de que ele exterminaria a terra, né? Enviaria um dilúvio, iria acabar em águas. Então ele, a partir dos 500 anos, começou essa preparação, e ele conviveu mais 100 anos aqui na terra, que foi exatamente 500 mais 100, estava ali junto a eles, ou no tempo deles, Matusalém. Então quer dizer, que morreu, certamente Matusalém morreu dias ou meses antes do dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, Matusalém já houvera morrido. Entendeu? Então foi naquele ano do dilúvio que Matusalém morreu. Então ele conviveu 600 anos com Noé. O que ele comentou com Noé? A convivência que teve com Adão, né? Tudo aquilo que Adão passou para ele nos 243 anos, ele passou para Noé em 600 anos. Pois bem, aí só sobreviveu, depois do dilúvio, Noé, a esposa, e mais 3 filhos casados, que nessas alturas soma ali 8 pessoas. Noé, depois que isso vai passando dentro da mesma genealogia, aí aparece Abraão.
que foi o 19º. Aparece Abraão, que foi o 19º. Então o que acontece? Ele chegou a conviver com Abraão 58 anos. 58 anos, acho que, embora que naquele tempo o calendário era outro, mas foi um tempo suficiente para comentar, para passar, né? Exatamente, para ele passar também toda aquela história que ele houvera ouvido de Matusalém, que ouviu, né? de Adão. Que ouviu de Adão. Entendi. Concorda? Então, foi o que aconteceu. Então Abraão soube de tudo, não é? Teve todo o conhecimento possível, necessário, para que depois, quando viesse o filho dele, Isaque, que chegou a conviver com ele 120 anos, 120 anos, ele também, da mesma forma, ele passa para Isaque. Toda essa história. Então você vê que Deus continua vivo nessa transição, não é? Nessa genealogia, nesse encadeamento, continua vivo, chegou a Isaque. Isaque, por sua vez, que é o 20º desta geração, passa para Jacó, que é o 21º. Não é? Ele convive apenas 40 anos com Jacó. 40 anos que ele convive com Jacó. Mas dá tempo. E nesses 40 anos, obviamente, ele também vem e passa toda essa história para Jacó. E era também, naquele tempo, era escrito alguma coisa, né? Era documentado, com certeza. Documentado de certa forma, né? na escrita deles. Não é? A maneira com que eles faziam perpetuar na história alguma coisa, eles agiam de forma a manter, não é? Esse histórico, não é? Registrado de alguma forma. Então, o que aconteceu? Jacó, por sua vez, que conviveu 40 anos com Isaque, seu pai, passou para os seus filhos, que nós conhecemos como aqueles que foram cabeças de tribos, né? Todos os seus filhos passou naquela convivência, né? Até que surge aquele momento que houve aquela história, aquele acontecimento com José, né? Que seus irmãos vendem José, e aí começa a haver um novo tempo, mas os seus filhos, os filhos de Jacó, não é? Tendo conhecimento também desse histórico. Então nós colocamos, a gente pensa dessa forma, que nesse encadeamento genealógico chegou essa história até os filhos de Jacó, não é? São os patriarcas, não é? Os conhecidos como patriarcas da história. Aí a partir daí, essa família, não é, israelita, a partir de Jacó, né? Jacó, por ter sido mudado o seu nome, né? Aí essa família israelita, que também recebeu o nome, né, como essa nação de hebreus, a partir daí aí foi espalhando, proliferando. Até chegar a Moisés, né? E Moisés escrever, documentar tudo. Até chegar a Moisés. Moisés foi um homem que foi super ligado a Deus pela área espiritual, né? Super ligado, e Moisés foi a quase 430 anos depois, não é? Desse final de acontecimentos com os patriarcas ali. Pronto, toda a família hebreia, não é? Conclui-se dessa forma, chegando a eles o conhecimento do Deus verdadeiro. Depois de terem passado para uma grande confirmação, eles passam aqueles quase 40 anos no deserto, né? Porque a maioria morreu no deserto, passa quase 40 anos no deserto, e ali eles tiveram uma clara evidência da existência de Deus. Correto? Muito bom. Show de genealogia, pastor Arthur Costa Filho. Um abraço a todos. Abraço.